Salve jovens, aqui quem está falando é o professor Gabriel. Estamos mais uma vez em uma videoaula para vocês. Nessa videoaula eu queria resolver com vocês um exercício de transmissão de calor aplicada. Esse exercício não tem na lista de vocês, então o que vocês precisam fazer? Pausem o vídeo, façam uma boa leitura e eu dou continuidade na sequência. Muito bem, esse estudo que a gente vai fazer no dia de hoje trata do processo de aquecimento de ar dentro de uma tubulação. Então o objetivo principal desse exercício é fazer o ar nessa vazão em massa que ele especificou sair de 20 graus Celsius e chegar até 60 graus Celsius na saída do tubo. Tudo que eu vou usar no dia de hoje, que eu for precisar de propriedades termodinâmicas, eu vou pegar em TB médio, que é uma média entre a entrada e a saída do tubo. Todas as propriedades necessárias para essa questão vão ser tomadas a 40 graus Celsius. A primeira questão, o item A, ele quer que você determine qual é a temperatura da superfície interna desse tubo para conseguir fazer esse aquecimento de ar de 20 até 60 graus Celsius. Muito bem, a primeira coisa que eu vou precisar é determinar quanto vale o meu coeficiente médio de transferência de calor. Então, logo, inicialmente, eu preciso do número de Reynolds. Só que, lamentavelmente, ele me deu a vazão, e com a vazão eu vou estimar o quanto vale o meu número de Reynolds. Eu vou tomar a densidade do ar a 40 graus Celsius. A tabela de propriedades termodinâmicas é aquela que é a nossa velha conhecida já. A área de passagem do fluido é a área perpendicular, que no caso vale. Com a informação dessa velocidade, a gente consegue calcular o nosso número de Reynolds. Novamente, eu vou tomar a viscosidade do ar a 40 graus Celsius. Nosso número de Reynolds resultou num valor de 20.000, o que significa que estamos trabalhando em regime de escoamento turbulento. No regime de escoamento turbulento, duas informações são muito importantes. A primeira é: os efeitos de entrada são desprezíveis. E a segunda, o número de Nusselt que eu calculo para temperatura superficial constante é igual ao número de Nusselt para a condição de fluxo de calor constante. Nessa condição, eu consigo estimar quanto vale o meu número de Nusselt. Então, vou voltar na tabela, que é o nosso formulário, para a condição onde nós estamos trabalhando com escoamento turbulento, esse quadro, no range de Prandtl e no range de Reynolds que nós temos, eu vou selecionar uma dessas três expressões. Nota que se você olhar na tabela, Prandtl é aproximadamente igual a 0,71. Isso significa que qualquer uma das três expressões poderia ser alternativamente utilizada. Nesse caso, qual que eu vou usar? A mais simples, que é Ditus-Belter. N da expressão de Ditus-Belter indicado aqui vale 0,3 se o fluido está resfriando e 0,4 se ele está aquecendo. O ar está aquecendo dentro desse tubo, então logo N vale 0,4. Vou pegar a condutividade térmica do ar. Perfeito. Esse coeficiente que a gente encontrou vale para a condição de fluxo de calor constante e temperatura superficial constante, porque a gente está trabalhando em condição de escoamento turbulento. Perfeito. Nesse exato momento, agora eu vou fazer o meu balanço de energia e achar o quanto vale a temperatura da superfície. Na verdade, eu não vou fazer o balanço de energia porque a gente já fez. Então ele consta esse balanço de energia para a condição onde a gente trabalha com temperatura superficial constante. Essa expressão aqui, ó, vai poder ser usada, tá legal? Essa expressão está nesse quadro, mas pode ser usado para a condição de laminar ou turbulento, tudo bem? Só está aqui porque era o único espaço disponível no formulário para colocar essa expressão. Substituindo pelos valores conhecidos, a área coincide com a área lateral da tubulação, é a área da superfície de transferência de calor, que vale πdL.
resultando em uma temperatura de superfície de 76,7 graus Celsius, ligeiramente maior do que 60. Pelo menos o resultado é coerente. O que ele quer saber no item B? Qual é o fluxo de calor que, se aplicado na lateral interna desse tubo, daria a condição desse aquecimento de 20 até 60 graus Celsius. Perfeito. Quanto de energia esse ar precisa receber para sair de 20 e chegar a 60 graus Celsius? Simples. Vazão em massa Cp ΔT. Calculando essa quantidade, 302,1 watts são necessários para esse processo acontecer nessa vazão em massa. E qual que vai ser o fluxo resultante? Ora, fluxo é calor por unidade de área. A área que nós temos é a área da superfície interna do tubo, então, que coincide com a sua área lateral. Se eu quiser aquecer esse ar usando uma condição de fluxo de calor constante, eu vou ter que fornecer 1,9 kW para cada metro quadrado de tubo que eu tenho. A terceira questão, o terceiro item que ele pede para a gente aqui, que é o item C, ele quer saber: se você usar fluxo de calor constante, qual é a maior temperatura da superfície interna do tubo? Lembra um pouco, quando a gente trabalha com fluxo de calor constante, a temperatura da superfície interna do tubo ela é variável, mas é fácil de ser determinada. Essa diferença de temperaturas entre o fluido e a superfície é obtida dividindo o fluxo de calor pelo coeficiente de troca de calor por convecção. Mas como a condição não mudou, é a mesma vazão, é o mesmo Reynolds, é o mesmo H. Então, o H que eu obtive na questão A, então se eu fizer a divisão do fluxo de calor pelo coeficiente médio de transferência de calor, esse cara vai me dar TS menos TB, a diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido. Então, essa conta vai ficar 1923 dividido por 58,74, que dá aproximadamente 32,7 graus Celsius. O que isso significa? Significa que a temperatura da superfície está sempre 38,7 graus Celsius acima da temperatura média do fluido em escoamento. Então, se vocês lembrarem do gráfico que eu fiz na aula de teoria, que aqui dá uma função linear, o fluido entra na tubulação. Como essa diferença de temperaturas é constante, a condição é que a temperatura da superfície está sempre 32,7 graus Celsius acima da do fluido. Então, se eu fizesse a condição de temperatura da superfície aqui, então, no início da tubulação, a temperatura na entrada da tua tubulação supostamente seria... O que ele quer que você diga no nosso item C? Qual é a maior temperatura na superfície interna do tubo e aonde ela ocorre? Simples. Ela ocorre por um x igual a 2 metros e possui temperatura de superfície na saída, que eu vou chamar de TS2, de 92,7 graus Celsius. E o último item, ele pede para a gente uma seguinte condição: se a sua vazão em massa for reduzida a 5% do seu valor nominal, não é reduzir em 5%, é a 5%. Resultado prático é: o que vai acontecer com a temperatura da superfície para conseguir manter as condições de operação de elevação dessa temperatura de 20 até 60 graus Celsius para o ar? Moleza. Só que isso vai me remeter a calcular um novo número de Reynolds e vamos ver o que vai acontecer. Essa daqui é a nossa nova vazão em massa. Ah, professor, eu não quero ficar tendo que recalcular com essa nova vazão em massa, um novo Reynolds para ir pororó. Simples, dá para a gente escrever Reynolds em função de vazão em massa. É uma expressão largamente conhecida, tá? Eu vou fazer a dedução bem rapidinho aqui para vocês. Essa expressão é largamente encontrada nos livros, tá? Eu só não vou usar viscosidade dinâmica aqui, porque eu já colhi a viscosidade cinemática, tá bom? Então eu vou continuar mantendo ρ vezes λ. Mas essa expressão é largamente encontrada nos livros para você já calcular Reynolds em função de conhecer só a vazão em massa, tá bom?
por um tubo de seção transversal circular. Nesse caso, nós resultamos num Reynolds menor do que 2000. Fato prático é que a gente vai estar trabalhando com escoamento laminar. Por um escoamento laminar, trabalhar com fluxo constante ou TS constante é relevante. Ele muda a expressão do cálculo do Nusselt. E no escoamento laminar é importante você verificar o comprimento de entrada. A expressão para o cálculo do comprimento de entrada, ela está indicada aqui para a gente, que é essa expressão aqui. Se essa medida for da ordem de grandeza do tubo, do comprimento do tubo, eu não vou poder negligenciar os efeitos de entrada térmicos e aí tão logo eu vou ter que usar essa expressão aqui. Se os efeitos de entrada térmico forem desprezíveis, uma vez que a gente está trabalhando com TS constante, eu vou usar essa expressão aqui, que aí seria o caso de escoamento totalmente desenvolvido, tá bom? Vamos fazer esse teste e vamos calcular esse comprimento de entrada. O seu tubo tem 2 metros de comprimento, sendo que 40% do seu tubo, mais ou menos, ele vai escoar sob efeitos da viscosidade, que são os efeitos de entrada. Nesse caso, 40% da tubulação não é desprezível, de modo que eu não posso negligenciar ou assumir que eu tenho escoamento totalmente desenvolvido. Então, logo, eu vou ser obrigado a trabalhar com essa expressão aqui. Eu vou chamar, só a título de curiosidade, para ganhar um pouco de velocidade para escrever essa expressão, Reynolds vezes Prandtl vezes diâmetro sobre L, vou chamar esse cara de psi. Tá? É só uma questão de escrita da expressão. Essa variável psi, e fazendo as devidas substituições, esse é o nosso novo coeficiente médio de transferência de calor. Nota que ele caiu bastante, né? Pelo menos 10 vezes, mais de 10 vezes, 10 a 12 vezes aí em relação à condição de escoamento forçado. Também a nossa vazão caiu bastante. Por conta disso, o seu coeficiente médio está diminuindo muito. Fazendo novamente a substituição nessa expressão para a distribuição de temperaturas, e a única variável que vai mudar é o nosso coeficiente médio de transferência de calor, perfeito. Então concluímos aí a solução de uma questão. Nota que eu tentei pegar a condição de escoamento turbulento, as expressões para escoamento turbulento, laminar, e quando eu tenho a condição do efeito de entrada. Espero que tenha sido útil esse exercício e that's all, folks.